FM. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. A Universidade Federal Fluminense, UFCampus, convida você para o primeiro encontro regional antirracista de Geografia e Educação, que será realizado de 26 a 29 de maio no campus universitário da Rua José do Patrocínio, no centro de Campos. São mais de 50 palestrantes renomados das universidades federais brasileiras discutindo formas educativas de se combater o racismo através da educação escolar. Venha participar do maior evento nacional para a educação antirracista. Se inscreva gratuitamente para participar de palestras e oficinas, acessando a página Erage 2025. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas e 57 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Amanhã, parte dessa entrevista estará no jornal, não toda, porque senão teria que ser, então, um livro, não sei como é que, pelo tamanho da entrevista, são 2 horas e pouco. Então, mas boa parte dela, os pontos principais, aqueles que as pessoas esperam e que a gente está tocando e falando aqui com o prefeito Vladimir Garotin, que é o nosso convidado. E também você pode ouvir, só dá o comando Alexa aí, ouvir Folha FM, ou pelo aplicativo da rádio. Aí você pode baixar o aplicativo também e acompanhar e participar lá das promoções que a gente faz. O programa não acabou e eu volto com o Aloysio Abreu Barbosa, abrindo esse bloco. Ainda temos aqui o Everton Luna, nosso jornalista político do jornal Folha da Manhã, com o Aloysio agora nesse bloco, trazendo eleições 2026. Aloysio, por favor, mas eu só vou lembrar aqui, no bloco passado, a gente preocupado aqui com o tempo, o time do bloco, e eu peço desculpas por isso, acabei não fazendo o que a gente faz de praxe, que depois em off a gente faz também, mas garantir aqui aos citados nominalmente os seus direitos natural de vir aqui também e falar e se defender. O vereador Maicon Cruz, e não sei se você citou o nome das enfermeiras, Rodrigo, mas não, então só o Maicon Cruz, o vereador, e antes você falava também do Rodrigo Bacelar, e no bloco anterior a gente já tinha falado sobre o Marcos Bacelar. Só queria aproveitar aqui que o Rodrigo Carneiro, que também foi citado, me mandou uma mensagem dizendo que a prefeitura está assinando um termo de cooperação técnica com a Fiocruz e com a Faculdade de Medicina de Campos, e que a Fiocruz vai montar uma sede em Campos para fazer, em parceria com a prefeitura e com a Faculdade de Medicina, os estudos que são necessários para vários tipos de doenças e também de endemias, inclusive a própria dengue, mostrando que mais uma vez a nossa atitude de fechar o CRD estava certa. A Fiocruz, que usava o CRD como apoio, ela própria está vindo montar uma estrutura em Campos e que o CRD deve ser sim descentralizado. Então, falar só porque o Rodrigo falou comigo, a informação que eu dei aqui, ele questionou, Vladimir endossou ele no questionamento. E antes disso também eu já tinha franqueado, embora ele tenha estado pouco tempo aqui no programa, pelo fato de eu ter citado, eu já tinha franqueado fazer um programa com ele também aqui, e reforço isso aqui. Eu acho que devia fazer, o Rodrigo é muito competente. Rodrigo Sandro Moura, que você tem que administrar lá no grupo, né? Mas enfim. Mas isso é um governo plural. Isso é um governo plural, tem que saber lidar com todo mundo.
Mas vamos lá. Vladimir, curto e grosso. Até 4 de abril é o prazo legal para quem quiser se candidatar, sair do cargo, né? Você vai via vice-governador, a deputado federal ou vai ficar prefeito? Luiz, tem mais opções do que essas. Ontem, por exemplo, o Washington Reis reforçou que ele é candidato a governador, né? Todo homem público tem direito a se lançar candidato ao que quiser, né? Eu também posso ser candidato. A governador? Eu posso, por que não? Não, tu falou que você não pode, mas Eu posso. Mas tá no radar? Por que não? Eu recebi essa semana ligação de uns 5 partidos querendo me dar a vaga, perguntando se eu teria vontade ou desejo de disputar. Eu disse que tá cedo. Porque eles querem fugir da polarização. Mas que não hoje só seria tem suicídio você e o Rodrigo virem candidatos a governador? Dividir o eleitorado de Campos? Quando eu estive com o Rodrigo Bacelar, politicamente falando, ao lado dele, parceiro dele, nunca estive. Por que eu tenho que Teve na pacificação, preocupar? né? Pacificação que não durou. Pacificação que Rodrigo não participou ativamente dela porque ele não estava aqui, né? A pacificação era liderada aqui pelo irmão dele, Marquinhos. Então, eu tô esperando, eu acho que tá cedo, né? Apesar de aquela história, né? Tá perto e tá longe ao mesmo tempo. Muita coisa pode acontecer. Recebi ligação de vários partidos, inclusive alguns deles que, em tese, estariam aliados com o Rodrigo, me ligando. Todos partidos de centro-direita. Pode citar algum? Posso citar o próprio PL, posso citar o Republicanos, posso PL? citar o MDB. Então, a política é dinâmica. O PL via algum Bolsonaro? Eu só vou dizer que eu recebi a ligação do partido. Também não quero aqui criar mais problemas, né? Então eu tô pensando muito, tô analisando muito, o cenário está muito incerto ainda. Tem pessoas que até brincaram comigo, sabe, Luiz? E aí é uma brincadeira que pode parecer provocativa. Disseram assim, rapaz, você é especialista em derrotar Bacelar, você tem que ser candidato. Pode parecer provocativa, mas é que as pessoas me disseram. Pode parecer provocativa. Eu venci dele em 2020, ele lançou Bruno Calil, eu venci a eleição. Eu venci dele em 2022, ele candidato contra Bruno Dauari, Bruno ganhou dele. Ele agora lançou a Madeleine, eu também ganhei. Então as pessoas falam, tem que ser você o candidato, ser especialista em derrotar Rodrigo. Eu brincando, assim, eu não sei o que eu vou ser candidato. Posso não ser candidato a nada, posso ficar aqui em Campos como prefeito, o povo me elegeu para isso. Mas também, dependendo do cenário, e nós temos uma condição hoje, Aloysio, de como a receita de royalties está caindo, a gente precisa de muito recurso externo. Precisamos ainda. Talvez uma eleição minha também para a Câmara Federal ou para o Senado Federal, eu possa ir para Brasília e ajudar Campos num novo modelo. O Frederico é um ótimo gestor reconhecido pela cidade. Ele fica à frente da prefeitura e eu vou para Brasília arrumar dinheiro, arrumar pactuação, arrumar recurso MAC novo para a saúde, que precisa de financiamento. Eu posso ser vice-governador? Também posso. De Eduardo Paes ou mais alguém? Se o Washington Reis for candidato, eu posso ser vice de Washington. É meu amigo. O Washington tá enrolado no Supremo, né? Eu acho que tem um problema de uma condenação por crime ambiental. Sim. Né? Mas ele pode resolver ainda. Tudo pode acontecer. Até brincar que a federação podia ter candidatura própria. Mas não é provável. Não, até brincar. O Ciro Nogueira, presidente do PP, brincou comigo. Não sei se brincou para me sondar ou se brincou por brincar. Que eu podia ser vice de Rodrigo. Porque a federação hoje é tão forte. Já imaginou 2 campistas na mesma chapa? Você podia ter. Eu estou dizendo que foi. Então, assim, nada está decidido. Seria não tem nada. Um erro tático tremendo. Não estou dizendo que é eu que acerto. Estou dizendo assim que tudo agora, neste momento, é suposição. Quem é candidato de fato colocado? Ninguém. Todo mundo é pré-candidato, correto? E também quem está colocado hoje pode não ser. Até lá, o que pode acontecer no meio do caminho? Então, tem que esperar. Então, assim, eu tenho um convite para ser candidato. Pode tratar Eduardo Paes e Rodrigo Bacelar como pré-candidatos a governador, né? Olha, pré-candidato. Se é pré-candidato, eu também sou pré-candidato. O Washington Reis também é pré-candidato. Tarcísio do PSOL também é pré-candidato. O Washington Reis, se puder ser, seria um nome forte. Todo mundo é pré-candidato. Né? Agora, eu vou ser candidato? Não sei. Rodrigo vai ser candidato? Não sei. Eduardo vai ser candidato? Eu já ouvi que existe uma possibilidade de composição nacional para Eduardo ser vice. Numa chapa nacional. Vice de Lula? Ou até de Tarcísio. Para pacificar o país. Um da centro-direita com um da centro-esquerda. Eu já ouvi.
Eduardo é do PSD. Sim. Tarcísio é do Republicano, mas ligado ao PSD Kassab. de Kassab. Então, assim, tudo pode acontecer ainda. Você já imaginou uma chapa com Tarcísio e Eduardo Paes? Pacifica o país. Então, tudo é possível. Tem que ter calma. Tem que conversar, tem que dialogar, tem que dar tempo ao tempo. Eu sinceramente acho que anteciparam demais, desnecessariamente, o calendário da eleição de 26. Demais mesmo. E hoje eu vejo o governador numa situação muito difícil, o Cláudio. Porque o Thiago Pampolha, que é um grande amigo pessoal, tá? Pampolha é um grande amigo pessoal, eu quero aqui dizer isso. Deixa eu entrar na Pampolha. Hoje é dia 16, daqui a 3 dias vai ficar aberta uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. A gente vem falando isso há muito tempo, tem escrito sobre isso, converso com você sobre isso, com várias outras fontes sobre isso, do grupo de Bacelar, do governo do Estado. Isso está dito desde lá de uns 2, 3 meses já que se fala disso, que Pampolha sairia, né, iria para o governo, iria para o Tribunal de Contas. Cláudio Castro sairia também até dia 4 de abril para vir ou a senador ou a federal. Ele sai quando? Até dia 4, sairia até... Do ano que vem. Do ano que vem. Até dia 4 de abril. Todo mundo, né? Inclusive você, ele, enfim. Velbert Rezende Macaé, outro caso, mas enfim. Sairia, Pampolha renunciaria para assumir o TCE, abrindo espaço para Rodrigo concorrer na cadeira. Pampolha renunciaria quando? Renunciaria agora. Agora. E Cláudio só sai ano que vem? É uma conta, são outras especulações, né? Então pronto. Você eu quero falar sobre isso pro cidadão entender, mas você já pescou o que eu falei. Calma aí. E a gente sabe, só para relembrar, o peso que concorrer no cargo tem. Pezão e o próprio Cláudio Castro. Sim. A gente sabe o peso que isso tem. Foi muito mais fácil para você concorrer, ou menos difícil para você concorrer no cargo agora, a reeleição, do que a primeira vez. Como é que você vê isso para o ano que vem? Então vamos lá, Pampolha é um grande amigo. Eu sei. Pessoal, eu tenho contato com ele toda semana por amizade, não é nem só política não. É uma pessoa que eu gosto, um menino do bem. Falei com ele ontem. Ele tem conversas que, segundo ele, não estão definidas. Mas vamos lá que defina. Vamos que define que ele aceite ir para o tribunal. Pampolha foi para o Tribunal de Contas. Você acha mesmo, e eu quero dar uma informação aqui, Luiz, que eu não sei se você sabe, mas eu tenho certeza que a grande maioria que está ouvindo agora não sabe. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, porque você tem a Constituição Federal, mas tem a Constituição do Estado do Rio. A Constituição diz que nos últimos 2 anos do mandato, a eleição para governador se fará de maneira indireta. Então, Rodrigo não assume automaticamente o governo do Estado se Cláudio sair. Eu já ouvi um papo desse. Rodrigo não assume o governo. Tem uma eleição indireta pela Alerj. Nossa, mas Rodrigo fez 70 votos. Teve unanimidade na Alerj. Ele vai ser eleito governador pela Alerj. Será mesmo? Será que a mesma esquerda que votou nele para presidente da Alerj... Até o pessoal votou nele. Vai votar para governador? Sendo ele declaradamente querendo ser candidato da direita de Bolsonaro... O PSOL vai votar nele, o PT vai votar nele, os deputados ligados a Eduardo Paes vão votar nele. Será? O cenário é um hoje, pode ser outro amanhã, gente. Calma. Se vocês entenderem que política não é só o que se vê. Tem que olhar o cenário por trás. Tem gente achando que tá com a eleição ganha. Rodrigo, para sentar na cadeira de governador, tem uma eleição indireta para governador, para vice-governador, porque o cargo também vai estar vago, e depois outra eleição para presidente da Alerj. Tem 3 eleições antes de 26. Vou repetir. Antes da eleição de 2026, tem 3 eleições indiretas no Estado. 3. Calma, gente. Vamos esperar o cenário se definir. E aí fica a minha pergunta. Será mesmo que Cláudio Castro, que é uma pessoa que eu tenho apreço, eu tenho apreço por Cláudio, porque ele me ajudou muito, tá? Eu tenho apreço. Apesar de ter as minhas queixas também, porque também faz parte da política, né? Eu tenho apreço por Cláudio. Será que Cláudio vai resistir na cadeira até 4 de abril, sem Pampolha, vice-governador, com o Rodrigo no cangote dele? Provável. Eu afirmo que ele não resiste.
Ele vai ter que sair esse ano. Porque o Rodrigo já fez a conta da eleição indireta. Eleição indireta, quanto mais pra frente, mais força o Rodrigo perde. Porque já está mais perto da eleição de governador, os partidos já não precisam tanto de Rodrigo mais, os deputados não precisam tanto de Rodrigo mais, os prefeitos não precisam tanto de Rodrigo mais. Então a eleição indireta para Rodrigo tem que ser esse ano. Tem que ser este ano, não ano que vem, quando o Cláudio sair. Tem que ser esse ano. Então, Cláudio, com todo respeito, será que o governador não fez? Se fala no governo, não no grupo de Rodrigo, março. É o que se fala. É o que eu ouvi, que Cláudio sairia 1º de março. Será que ele resiste até 1º de março sem Pampolha na retaguarda? Tendo uma eleição indireta para acontecer, para Rodrigo ser presidente, para Rodrigo ser governador? Será mesmo que ele resiste? Desculpa, eu posso afirmar que não resiste. Cláudio vai ter que sair esse ano. Aí se Cláudio sai esse ano, como é que fica a eleição dele para o Senado? Ele fora da máquina. Pode ser deputado federal também, né? Ah, tudo bem, então o governador vai ter que ser candidato a deputado federal, porque Rodrigo Bacelar quer ser governador. Aí é uma conta entre eles, não é uma conta nossa. Mas tudo bem, tá tudo certo. Tá ótimo. Se a conta é essa a conta. O governador de estado vai ser obrigado a sair este ano para ser candidato a deputado federal, porque o Rodrigo Bacelar quer ser governador esse ano ainda. Tem muitas variantes. Tem muitas variantes, essa é uma delas. Bolsonaro, tudo indica que está reeleito. Quem vai ser o segundo? O Bolsonaro quer peitar o Supremo. Para peitar o Supremo tem que ser no Senado. Uhum. Ele acha que Cláudio Castro não tem perfil para peitar o Alexandre de Moraes. Pode querer o Portinho. Pode. Que fez um belo mandato, aliás. Portinho pode ser candidato a governador, tá? Numa composição, inclusive, com o Cláudio. Vamos garantir que o candidato é Cláudio. Vamos pegar Portinho, que hoje é senador, e um ótimo senador, Muito que bom. mais colocou recurso em Campos, inclusive, é Portinho. Um excelente quadro, excelente, o melhor senador, do ponto de vista legislativo, é o melhor senador que o Estado do Rio tem, é o Portinho. Em termos de emenda para Campos, é fundamental. Não, de emenda para Campos, então é o que mais botou. Mas eu digo assim, enquanto trabalho legislativo, Portinho é o melhor que tem. Bolsonarista raiz, foi líder do governo Bolsonaro e hoje é líder da oposição. Ele vai ter que abrir mão do Senado para Cláudio. Eu já ouvi que Bolsonaro prefere Portinho a Cláudio. Eu já ouvi também, de gente do próprio PL. Já ouvi. Mas vamos lá que é o governador do estado. Vamos supor que o Portinho tem que abrir mão para Cláudio. Portinho pode querer ser candidato a governador apoiado por Bolsonaro. Peraí, já que eu vou abrir mão do Senado, eu quero ser candidato a governador. Já fizeram essa conta, algum de vocês aqui? Gente, deixa eu fazer quem Bolsonaro colocar a mão... Deixa eu fazer uma afirmação aqui, com uma vantagem muito boa. Sai de boa. 20 pontos. Deixa eu fazer uma afirmação mínimo, né? aqui. Eu sou político. As últimas 2 semanas, eu fiquei viajando entre Brasília e Rio, cumprindo agendas da Prefeitura de Campos para conseguir recursos, enfim. Mas também conversando sobre política. O núcleo bolsonarista não quer Rodrigo Bacelar. O núcleo bolsonarista não quer ele. Isso é um dado, é um dado político. Por quê? Não quer, porque não se identifica. Rodrigo nunca foi de direita, gente. Rodrigo vem do sindicato, ele é petista. Rodrigo votou em Lula a vida inteira. A gente é campista, a gente conhece a história. Rodrigo veio do sindicato dos eletricitários. Ele votou em Lula a vida toda. Seu pai foi comunista, as coisas Ótimo, mudam, né? as coisas mudam, mas na última eleição agora ele votou em Lula. Vladimir por causa do poeta da Revolução Russa. A última eleição meu pai votou em Bolsonaro, eu fiz campanha pra ele. Você viu o Rodrigo no palanque de Bolsonaro em Campos? Ele foi convidado por mim, eu liguei pra ele. Eu, Vladimir, prefeito, liguei pra Rodrigo. Teve uma carreata e um comício, ele não veio. Ele votou em Lula na última eleição, ele agora quer dizer que ele é candidato de Bolsonaro? O núcleo duro bolsonarista de deputados, de senadores... Não quer Rodrigo, só que estão em busca de um nome. O nome pode ser Portinho. Pode ser Washington. Pode ser. Por que tem que ser Rodrigo? O que o Rodrigo está tentando montar no Estado é o seguinte, pela força da máquina, ele está tentando viabilizar todos os partidos para dizer que ele é a única opção que existe para Bolsonaro. É isso que ele está tentando fazer. E é do jogo político. Eu não estou dizendo que ele está errado, não. Quero deixar bem claro aqui para quem é eleitor de Bacelar, o cabo eleitoral que está me ouvindo, não estou dizendo que ele está errado, não. Estou dizendo que é o jogo político que ele está fazendo. Ele quer, através da estrutura da leste do governo do Estado, fazer um grupo de partidos para dizer, eu sou a única opção que o Bolsonaro tem. Mas pode não ser a única, pode aparecer alguém. Porque o núcleo duro bolsonarista não quer Rodrigo. E com todo respeito, eu já disse isso em outra entrevista aqui, vai de novo parecer provocação, mas não é. Rodrigo não tem voto. O cara quer ser candidato a governador sem voto. Com apoio de Bolsonaro, com apoio de todos os partidos, com apoio de todos os deputados, ele não tem voto.
Gente, a pessoa tem que ter voto. Cláudio Castro não tinha voto, você elegeu o primeiro Tá turno ótimo, governador. mas Cláudio era governador sentado na cadeira e tinha vendido a SEDAI e dado obra pra todo mundo. Cadê o dia da SEDAI? Acabou. Deixa eu ser sincero, eu disse a você, eu tenho apreço por Cláudio Castro, eu tenho. Me diz uma obra do governo estadual em Campos que tenha sido inaugurada, feita pelo Estado, licitada pelo Estado, que tenha sido inaugurada. Ele ajudou muito na HGG, que você... O HGG você mesmo ficou reconheceu a pronto, mudança ficou que pronto foi a feita na HGG. emergência, o hospital inteiro não está pronto e foi licitado pela prefeitura de maneira emergencial. Não foi o Estado Não que foi licitou. inaugurada ainda, mas já está bem Já adiantada foi a Universidade da Baixada. Não está inaugurada. Eu estou te perguntando. Só que foi uma inaugurada. hora. Nós vamos para 6 anos de governo. Mas ele te ajudou na HGG. Me ajudou muito, eu sou grato a Cláudio. Repito aqui, tenho um apreço por ele. E a HGG, como se mesmo Ele me disse, ajudou mudou, no início dava do governo pra com o fundo de saúde para botar a folha do funcionário em folha de dia. pagamento, é. Eu sou grato a Cláudio Castro. E Cláudio Castro, se for candidato ao Senado, será o meu candidato. Estou aqui afirmando, se Cláudio for candidato ao Senado, Cláudio Castro será o meu candidato ao Senado porque eu tenho apreço e gratidão. Apesar de ter também as minhas mágoas, porque é da política, ele veio aqui e levantou a mão da minha adversária, como candidata dele, na minha reeleição. Mas Cláudio tem o meu apreço. Eu sou grato. Eu briguei com meu pai por causa de Cláudio. Vocês lembram disso? Eu falei com meu Seu pai que pai e sua irmã. Eu disse que eles estavam errados. Eu devia a Cláudio Castro gratidão. Eu devia. Como devo? Eu gosto dele. Frederico foi lá pra festa Posso falar? de Cláudio. Clarissa Eu gosto de Cláudio como pessoa. Eu me dou muito bem com ele quando a gente se encontra. Eu adoro o Cláudio. Se ele for candidato ao Senado, o Cláudio será o meu candidato. Mas ele precisa ajudar a cidade. Comeram o camarão lá de Cláudio Castro, Vladimir Frederico, Clarissa meteu o pau no camarão. Não, mas aí eu vou voltar. Mas ele precisa ajudar a cidade. Eu tô para encontrar com o governador. Mas ele espero... já sabe disso, não? Que não, você seria o candidato. Se você não souber, tá sabendo pela Folha da Manhã. Mas ele precisa ajudar a cidade. Eu tô para encontrar com ele, ó. Cadê o meu cofinanciamento de saúde? Esse ano o Estado não pagou um centavo ainda. Por que não pagou? Não estão deixando pagar, Cláudio? Eu tô desconfiado que não estão deixando pagar, Cláudio, que é de propósito comigo. E aí ele é o governador, ele quer o meu apoio pro Senado, precisa pagar. Ou ele não precisa de campo para eleição do Senado dele. Aí tem que escolher também. Eu quero apoiá-lo. Eu quero apoiar Cláudio, mas ele precisa ajudar a cidade. Ano passado, Luiz, a expectativa de receita do fundo a fundo de saúde do Estado para Campos era 150 milhões de reais. Sabe quanto foi pago? 27. E só foi pago 27 porque no final do ano eu tive que ir à justiça para bloquear 16. Senão não ia ter sido pago. Esse ano até agora não veio um centavo do Fundo Estadual de Saúde para Campos. Um centavo. Alguém não está deixando pagar, porque nos 2 primeiros anos pagou. Falou o nome logo. Eu não sei, eu tô achando só, é suposição. E aí eu peço aos vereadores, já que pediram uma agenda com os deputados, que cobrem dos deputados. Porque um deles é presidente da LERJ. Então se quiser ajudar a cidade, eu tô aqui. Eu estou à disposição para conversar e ajudar a cidade. Eu estou pensando na minha cidade, não estou pensando em eleição agora. Só que tem gente que está antecipando um calendário político de 2026, aí talvez para me forçar uma aliança, querem me forçar uma aliança. Segura lá o dinheiro de campo, nós temos que chamar o Vladimir aqui para conversar sobre 2026. Ah, é? Isso parece óbvio, né? Para mim é o que está acontecendo. Então eu quero deixar claro aqui. Se for isso, não terá o meu apoio. Se for isso, não terá o meu apoio. Porque eu estou aqui, Luiz, para pensar na cidade. Eu não estou pensando em eleição. Eu não estou pensando em eleição. Eu sou prefeito. Ainda tem um governador em exercício. Ainda tem deputados em exercício. Vamos pensar na cidade primeiro? Vamos pensar no povo primeiro? Em 2026 a gente discute 2026. Agora, se tiverem represando o pagamento da saúde de Campos para fazer a cidade sangrar, fazer os hospitais contratualizados sangrarem, para eu ter que apoiar alguém... Me desculpe, não terão meu apoio, porque já estão começando errado, já estão começando fazendo mal. E aí não é a Vladimir que estão fazendo mal, estão fazendo mal à cidade. Então se for essa a tática, acho que estão indo pelo caminho errado. Olha só, mas tem que falar de 2026, pode ser antecipado ou não. O que se fala, você pode ver a vice, aí se você ver essa vice, Tassiana vira federal, Caio Viana e Bruno Dauari, que deram entrevista aqui recentemente nesse programa, a estadual, mais Thiago Virgílio, que está liberado agora, o problema legal do chequinho, né, não tem mais, seria o terceiro candidato. Esse é o desenho. Esse o desenho? Esse é o desenho. Você vice Tassiana federal. Se acontecer. E os 3 estadual? Se acontecer, esse é o desenho. O que é se acontecer? Eu vou ser vice de alguém? Não sei.
E se eu for candidato a deputado federal? Aí muda. Aí muda. Aí o candidato sou eu. Aí Tassiana não viria mais? Não, Tassiana... Gente, deixa eu, com todo respeito, eu sou uma pessoa que eu não coloco os meus projetos pessoais à frente da política. Eu nunca coloquei. Repito, eu tive muitos embates duros com a minha família. Porque eu penso em projeto coletivo. Sempre pensei assim. Quando eu achei que não dava mais para apoiar Pudim, porque eu não acreditava mais naquele projeto, eu peitei. Me chamaram de ovelha negra, que eu era o traidor. Eu não acreditava mais naquilo. Eu preciso fazer política com o que eu acredito. Eu sou temente a Deus, sabe, Luiz? E assim, eu oro muito à noite para ele me dar discernimento, para ele me dar sabedoria, para ele me dar mansidão, porque não é fácil nesse meio, né? Frequento cela às terças-feiras na casa do pastor Sandro Reis, que não sei se está nos ouvindo, se tiver, manda um abraço para ele. Tem um pastor que me discipula, que é o pastor Max, que hoje está em São João da Barra, na Igreja Batista de São João da Barra, que eu também mando um abraço para ele. E assim, é um dia de cada vez. Como diz a Bíblia, basta cada dia o seu mal, né? Então assim, se eu for vice de alguém, Tassiana será candidata. Não porque Vladimir quer. Não porque Vladimir quer. A federal. A federal. Não porque Vladimir quer. Porque o grupo quer. Pergunta as pessoas na rua. Não, isso eu já vi quadro. Pergunte às pessoas na rua. Eu já vi quadro e o nome Tassiana é muito bem avaliado. Pergunte ao grupo político. As pessoas que fazem parte do governo. Eu já vi quadro. Tassiana, ela buscou ter reconhecimento através do trabalho dela. Não é porque ela é esposa do Vladimir, do prefeito. Ela buscou o espaço dela. Você pergunta se ela quer, não sei. Ela nunca me pediu para ser candidata. Mas eu também faço pesquisa, eu gosto de trabalhar com pesquisa. Aloysio, estando em eleição ou não, eu faço pesquisa a cada 3, 4 meses. Eu gosto. Gosto de analisar, gosto de olhar. Eu também. Eu adoro. Então assim, Tassiana buscou o espaço dela. Ela é uma pessoa trabalhadora, carismática, gosta de ajudar as pessoas, proativa. Ela chega em casa me dando esporro sobre coisas da prefeitura que nem diz respeito a ela, mas ela me cobra que tem que fazer, que tem que acontecer, que a criança não sei o quê, que a instituição não sei o quê, tem que repassar. Ela me cobra. Mas não faz igual a Janja não, né? Não, mas é porque ela é proativa. Não, mas ela te cobra dentro. Janja foi querer cobrar Xi Jinping no TikTok. Então, assim, Tassiana não é candidata porque Vladimir quer não. Ela buscou o espaço dela, eu vejo pesquisa hoje. Posso falar? Não tem ninguém em Campos hoje com condição de se eleger de forma tão expressiva quanto ela para deputada, seja estadual ou seja federal. Não tem. Você se coloca junto? Eu diria que as pessoas confundem um pouco Vladimir com Tassiana, mas ela tem menos rejeição que eu e acho que mais carisma que eu. Porque eu sou um cara que, tá na posição, tem mais embates que ela. É normal. Então tem gente que não gosta de mim, mas tem até apreço por ela. Porque ela não vai para embate. Não, porque também tem outra questão. E tu tem um time. O time dela é agora. Se não for agora, também passa o time. Exatamente, porque olha só, vamos fazer uma analogia. A Natália Soares, que é um fenômeno aí de renovação das últimas eleições municipais, das duas últimas. Pessoal sabia que o pessoal não ia fazer a legenda, veio pelo pessoal, não se elegeu. Isso passa. Passa. Isso pode passar. A pessoa pode encher de votar alguém que não se elege. Então, o cavalo não passa selado sempre. Quanto tempo esse cavalo vai continuar selado para Tassiana? Então, assim, só pra gente fechar essa questão. Eu posso ser candidato a muita coisa, eu posso não ser candidato a nada. Como eu disse, eu acho que anteciparam demais o calendário eleitoral de 2026 e tem uma cidade, Campos, os Goitacazes, aqui, da qual eu sou nascido aqui, 3 deputados são nascidos aqui, a Carla Machado, que foi prefeita da Barra, também é nascida aqui. Então, assim, nós temos uma cidade para tomar conta e um povo para poder cuidar. Esse é o primeiro ponto. Então, não adianta querer falar sobre ajuda para a cidade por conta da eleição de 26. Se o papo é esse, eu tô fora do papo. Se o papo é esse, eu tô Beleza, agora fora do papo. Então, voltando a falar das possíveis candidaturas. Se eu for vice de alguém... Os 3 estaduais. Se eu for vice de alguém, é provável que Tassiana seja candidato. Mas tem um outro fator nesse meio. Talvez Garotinho, meu pai, esteja elegível. Ele vai ser candidato a quê? O que ele puder ser. Mas é uma equação. Se abrir a vaga no conclave, ele teria candidato. Mas a Luísa também gosta. Até candidato a papo ele vai. Assim, mas é uma possibilidade real. E o pior é que se deixar ele discursar lá... Ele só não foi eleito vereador na capital, vocês vão lembrar, ele não conseguiu fazer campanha. Porque a liminar
que dava a ele a elegibilidade, saiu no dia da eleição, no domingo, 11 da manhã. Ele ficou a campanha inteira, as pessoas dizendo que ele não era candidato. Eu não vou votar em você se você não é candidato. Ele tentava fechar com o cabo eleitoral. Pra que eu vou te apoiar se eu posso ganhar com outro, você não é candidato? Ele não conseguiu se eleger vereador no Rio, porque não tinha a liminar. Hoje a situação jurídica dele pode ser diferente. Não, de fato ele é muito popular. Então se ele for candidato a deputado, estadual, federal, Serrana, se ele for candidato a senador, norte, eu não sei ele é candidato aqui. Eu não muito, sei. Muito popular. E assim, desculpa, eu não mando no meu pai. Meu pai é uma figura que por si só... Disso. Não, mas ele é uma figura por si só, que ele tem a relevância dele, Sim. que ele tem o tamanho dele, que ele tem a história dele. Então, se ele quiser ser candidato, ele vai ser candidato a quê? Eu não sei. Você não manda nele, mas ele também não manda em você, né? Vou entrar nessa discussão, não, pelo amor de Deus. Eu respeito muito meu pai. Justo, Eu amo meu pai, meu sim, pai. sim. Eu vou respeitar e amar sempre, honrar minha família, mas a gente tem Ele é divergência popular, mas de geração. também não ganhou a eleição para vereador no Rio. Não, isso que eu ia falar, ele não mas conseguiu ele ser foi muito candidato. em cima, né? É, Tá falando A exatamente liminar, isso. dizendo que ele podia ser só E no depois dia da tirou, eleição, 11 da manhã. O eleitor não votou nele. Mas olha só, Ele, quando foi candidato a deputado federal, ele foi o deputado federal mais votado da cidade do Rio. Ah, ele não tem voto na capital? Tem sim, pô, calma aí. tem. Ele fez 178 mil votos para deputado federal na cidade do Rio. Ele tem voto na Serrana, tem Ele voto tem na voto em todo Baixada, lugar. tem Então, voto assim, no Sul não, o garotinho Fluminense. vai poder ser candidato. Ele é candidato a quê? Aí, para quem não Então, sabe... então hoje, o desenho, tá? Hoje, o desenho é, se eu for federal, tá tudo bem, eu sou candidato a deputado federal. E 3 estaduais que são os que você citou, Thiago, Bruno e Caio. Tem caixa para eleger os 3? Vamos lá, se Rodrigo Bacelar for candidato a governador, Marquinhos não pode ser candidato a nada. Você já parou para fazer essa conta? Não, ainda não. É a legislação. Tem gente esquecendo disso, gente. Marquinhos não pode ser candidato nem a estadual, nem a federal, se Rodrigo tiver sentado na cadeira de governador. Ah, tá. Pelo fato de estar na cadeira. Pelo fato de estar na cadeira. Tá, verdade. Então quem vai ser o candidato de oposição? Como é que não tem espaço para 3 candidaturas? Madeleine. Pode ser. Mas e o federal é quem? Pode ser Madeleine também. Estadual também pode ser ela. Então pode ser tudo, Aloysio. 2026 é ano que vem, gente. Estão antecipando o calendário eleitoral demais. Óbvio que as conversas têm que existir de bastidor. Mas as pessoas estão antecipando demais as coisas. Aí você tem, Carla Machado, Thiago Rangel, Jair Bittencourt, que entra em Campos Forte. Você tem Chico Machado, que é aqui de Macaé, que acaba entrando em Campos. Você tem Bruno Dauari, você tem Thiago Vigílio, você tem Caio Viana, tem mais quem? Tem mais um monte. Marquinhos Bacelar, eu tenho certeza que não é. Não pode ser candidato. Não é que não quer, não pode. Se o Rodrigo estiver na cadeira, ele não pode ser candidato. Aí estão me falando agora que Maicon Cruz parece que vai ser candidato. Me falaram que o Rogério Matoso quer ser candidato. Pode ter um monte. Então, um dia de cada vez. Quem vai ser federal? Pode ser eu. Pode ser Tassiana, pode ser Garotinho. Clarice. Pode ser Clarice, eu não sei. Pode ser Madeleine. Não sei, pô. Tá me perguntando a minha irmã, não sei. Não, pelo amor de Deus, não crie confusão, não sei. Não sei. Então, assim, pode ser um monte de gente. Quem é candidato aqui? Eu não sei, cara. Não sei mesmo. Tá, se você sair, vou mudar a pergunta. Ah. Eu vou ter que caminhar pro final. Se você sair do governo, tá? Só repetir, eu tenho uma cidade pra cuidar. Perfeito. Tá? E se eu tenho uma cidade pra cuidar, eu tenho mais, pelo menos, se eu sair, mais um ano pra cuidar dela. E eu quero sair entregando o que eu puder entregar. Eu acho que a gente já avançou muito, podemos avançar mais ainda e entregar mais coisa ainda. E a eleição de 26 não pode ser confundida com o atual momento que a cidade vive. Quem quiser ajudar a cidade, quem é deputado, quem é presidente de assembleia, quem é candidato a senador, quem quiser ajudar, tem que ajudar agora. Olha só. Tem que ajudar agora. Se você sair para vice-governador, para deputado federal, quando você vai sair? Eu vou sair na data limite. E eu não tenho problema nenhum com isso. Vou sair na data limite. E como que tá essa possibilidade com o Frederico? Como é que tá O sendo? Frederico é um grande amigo. Um grande amigo. Não, mas cara... eu falo arquitetado em termos Não, de equipe. Olha só, o prefeito vai ser ele. A gente tem que entender e respeitar isso. Senão a gente briga. É o que está acontecendo com várias cidades aqui da região. Quem saiu quer mandar. Pô, cada um tem o seu CPF. Cada um tem a sua história. Como é que eu vou chegar para Frederico, que é um cara respeitado por ser um bom gestor, onde ele viveu a vida dele? Não, você vai sentar aí, mas quem vai mandar sou eu. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, ninguém aqui é criança mais. Essa fase passou. Pelo menos para mim. Óbvio que tem composição política, Frederico, preciso que você mantenha fulano, mantenha ciclano, mas a equipe dele, quem escolhe é ele.
principalmente a equipe mais próxima, que é chefe de gabinete, procuradoria, controle interno, secretário de Fazenda. Quando que essa transição começaria? Já começou. Já começou. Há pouco tempo, acho que há 30 dias atrás, eu publiquei uma um decreto delegando ao vice-prefeito a revisar todos os contratos continuados da Prefeitura de Campos. E ele montou uma comissão e fez o que tinha que fazer. Já começou. Última pergunta, você vai deixar também projetos, né? Com certeza. Destacaria alguns? Olha, a gente criou um grupo de estudo intitulado Campos do Futuro, tá? E ali participam arquitetos, engenheiros, pessoas da sociedade civil. Óbvio que alguns projetos são muito caros, a prefeitura não tem condição de bancá-los sozinho, né? Mas vai ficar como legado de projetos para a cidade. Novas avenidas, novos corredores logísticos, o mercado municipal, a nova feira, enfim, tem muitos projetos que vão ficar num book que eu vou fazer. Falo, olha, como legado tem a história do que eu construí, do que eu consegui fazer, dentro da realidade do que eu encontrei, e tem isso aqui de legado para o futuro da cidade que os próximos gestores podem abraçar ou não, mas vai ficar, eu vou aprovar inclusive na Câmara, essa é a minha ideia, vou entregar à Câmara de Vereadores, olha, tá aqui um book de projetos, uns 20, 30 projetos importantes para o futuro da cidade, porque independente do prefeito que estiver aqui, nós temos que pensar em projeto, porque é muito chato e muito feio, quando um governo entra quer apagar tudo que o outro fez. Isso é horrível, porque isso é descontinuidade de política pública, faz mal ao cidadão. Então assim, tudo que deu certo, que continue. O que deu errado, porque eu também não sou perfeito, ninguém é, eu errei, não faz mais aquilo. Eu aprendi assim, pô. Eu sou de um grupo político, eu sou de família política. O que eu sei que deu errado, eu não vou repetir. Pra quê? Então o que Vladimir errou, pra que algum outro vai repetir? Mas então, o que eu consegui entregar de infraestrutura, de saneamento, de projeto social, de programa de saúde, temos aí o SOS Coração, programa premiado nacionalmente, já salvou mais de 500 vidas. Alguém vai ser louco de parar com isso? Alguém vai ser louco de parar com o SOS Coração? Pode ser que apareça um doido um dia, mas não pode. Então assim, a descontinuidade de política pública... pelo saudoso Macou Bussala, hein? Macou teve a ideia... Sim. Não foi do SOS Coração, deixa eu só te corrigir, foi do Stroke, que era do AVC. Sim, mas que eu não consegui colocar em prática ainda, mas está programado. Nós fizemos o SOS Coração, e aí sim eu tenho que dar mérito a quem tem mérito, eu coloquei isso no meu plano de governo, não consegui executar. Quem juntou ali foi o Dr. Maninho, com o Dr. Halim, filho de Dr. Abdo Neme, vieram a mim e falaram, me dá a condição que eu faço. Eu acreditei em Dr. Maninho, Dr. Halim, e hoje está de pé. E eu quero agradecer os dois aqui, porque os dois foram que botaram debaixo do braço. Hoje o Maninho não está na execução, porque ele não é cardiologista. Quem está na execução é Dr. Halim e toda uma equipe. Mas funciona brilhantemente. Alguém vai ser doido de acabar com essa política pública que está dando certo, que ganhou prêmio? Ontem eu fui premiado, Luísio, como prefeito inovador. Ganhei um prêmio ontem. Nem fui pegar o prêmio, porque eu não sabia que eu ia ganhar. Tinha uma entrega e lá ia ser anunciado o vencedor, né? Aí eu mandei o secretário de Educação me representando, porque era um prêmio ligado à área de educação. Eu ganhei prefeito Vladimir Garotinho, prefeito de Campos, prefeito inovador. Por quê? Eu fiz uma aposta em fundir ciência e tecnologia com educação. Deu certo. Sabe qual foi o prêmio de prefeito inovador? A tecnologia que está sendo usada dentro das escolas públicas de Campos. Robótica. Está sendo usado tablet, Chromebook, robótica, dentro das salas de aula. Tela interativa, eu ganhei o prêmio de prefeito inovador ontem. Vou receber o prêmio das mãos do secretário de Educação, vou gravar um vídeo para agradecer, mas ganhei o prêmio. Prefeito inovador. Alguém vai, depois de estar dando certo, tirar a ciência e tecnologia de dentro da educação, desculpa, só se for doido, porque está dando certo. Então, se o que está dando certo, seja quem for o próximo prefeito, seja Frederico, ou seja outro depois dele, o que está dando certo tem que continuar, gente. Tem que aprimorar. Mas tem gente que prefere... cortar para não lembrarem que foi o outro que fez. Isso é trágico. Para o cidadão é trágico. Para a cidade é trágico. Então, Rafael, por exemplo, lançou o Fundecam Inovação. Eu aprimorei. Só que quando eu peguei o Fundecam Inovação, tinha uma taxa de inadimplência de 40%. Hoje a taxa de inadimplência é 3%, 4%. Eu aprimorei. Eu não acabei. Foi uma das poucas coisas que eu acho que a Rafael fez de bom. O CCC foi um... Não, mas o CCC foi na pandemia e eu também mantive. Salvou vidas. Não, mas o papel dele, o seu, na pandemia foi
Eu fiz o que tinha que fazer e ele também fez. Fizeram. Então não tem dificuldade com isso, não. Vocês salvaram vidas. Só que o CCC foi uma coisa de momento. Foi boa. Mas agora, tem políticas estruturantes para a cidade sim. que você precisa manter. Por exemplo, um erro gravíssimo foi o fechamento do restaurante popular. Para que ele fechou? Foi. É muito barato. O custo operacional é muito barato. Ele mesmo sabe que foi mal hoje, que sabe que foi Mas mal. para quê? Pra que Sérgio Cabral fechou o restaurante popular na época? Pra quê? Não, porque foi Garotinho que criou a política pública, tem que acabar e matar o legado dele. O programa mais digno que o CIEP perdeu porque era Brizola criou o CIEP, veio o Marcelo Alencar e acabou com o CIEP. Escola em tempo integral. Lindo o programa. O fechamento do restaurante popular, ele reflete então, pra gente encerrar, então assim, eu só peço isso, né? O que a gente conseguiu fazer... Vamos entregar o que tem que entregar, tem muitas obras em andamento, muitas ações em andamento. O que não for possível entregar, Luiz, seja por mais um ano que eu fique, ou seja por mais 3 que eu fique, eu vou deixar um book de projetos prontos para o futuro da cidade. Porque a gente precisa ter projeto. Senão todo mundo passa e o legado não fica. 9h36, última pergunta que tem que perguntar, a eleição sempre que polariza demais. Presidente da República, como é que você acha? Porque você, além de ser político... várias fontes, você é um bom analista político. Como é que você projeta, não como Vladimir prefeito, como analista, como é que você projeta a eleição presidencial do ano que vem? Olha, olhando pesquisa, eu acho que Lula está numa situação muito difícil. Ele tem em torno de 40% de intenção de voto, mas ele tem mais de 50% de rejeição. Então Lula está no teto, não tem mais para onde ir. E acho difícil que essa rejeição diminua. Acho bem difícil pelo rumo que o governo tomou. E como analista aqui, tá? Sim, não estou falando do Vladimir prefeito nem político. Acho que essa rejeição pode até aumentar. Diminuir, ela não vai cair de 50%. Ela hoje, a última que eu vi, está em 56%, eu acho. Não vai cair de 50%. É difícil que caia de 50%. Você tem, pelo outro lado, vários candidatos de centro-direita, que nenhum deles é direita radical, pelo menos os colocados são centro-direita, que tem ali entre 25% e 30% de intenção de voto. Todos eles. E um grau de desconhecimento muito alto. Sim. Você pega um Tarcísio, por exemplo, Sim. você pega um Ratinho Júnior, por exemplo. Tarcísio 40% de desconhecimento. O cara já tem 30% de intenção de voto e 40% de desconhecimento de quem ele é. É uma floresta virgem para ser explorada. Então, assim, a perspectiva de crescimento é muito grande. De novo, Cláudio Castro e Pezão. Mesma Né? coisa. Então, eu vejo o cenário hoje favorável à centro-direita. É como eu vejo o cenário. Isso pode mudar, a política é nuvem, né? Hoje está de um jeito, amanhã tá de outro jeito. Mas eu acho o cenário hoje favorável à centro-direita. E eu torço para que seja centro-direita ou centro-esquerda, e não esquerda radical e nem direita radical, porque eu acho que o extremo faz mal. Tudo que é radical faz mal. Então vamos voltar um pouquinho pro diálogo. Quem seria o nome? Tarcísio? Olha, a gente tem que ver quem está colocado. Da esquerda, além de Lula, só falam de Haddad. Pelo menos é o que falam. Né? Tem Fala-se Lula de Dino, talvez, mas enfim, não tem nome. Eu não acho Lula. que Flávio Dino... Não, pra mim é um grande nome, tá? Não. Flávio Dino pra mim é um grande Também nome. acho, mas assim... Excelente nome. mas Se não não tem tivesse ido pro capilaridade. STF, eu não sairia do STF pra ser candidato a presidente podendo perder. Eu não faria isso. E foi um bom governador do Maranhão, tá? Não, ele foi bom prefeito, foi bom deputado federal, foi bom governador, é um cara preparado, é juiz por formação de carreira. Ah, é de esquerda. O que tem aquele de esquerda? Tem ótimos quadros na esquerda. João Campos é um cara de esquerda novo, jovem, talvez o futuro da esquerda seja ele. Centro-esquerda, né? Mas é centro-esquerda. Né? Então, assim, sendo de centro-esquerda, sendo de centro-direita, a gente tem que dialogar. Mas que é o nome de centro-direita pra você? Cara, pra mim o nome mais forte é Tarcísio. Não sei se Tarcísio virá candidato, porque aí abre um flanco em São Paulo, como analista político. Porque aí a esquerda pode ganhar a eleição em São Paulo se não for Tarcísio o candidato a governador. Nunes não, é... Você tem Nunes, você tem Márcio França. Márcio França. Você tem nomes da centro-esquerda em São Paulo fortes. Márcio França. Nomes fortes. Nunes à direita, é Márcio França. Então, se Tarcísio não vem a governo de São Paulo, ele abre o flanco de São Paulo para a esquerda e São Paulo é outro Brasil. Não, Pablo Marçal para mim não é político. Eu não considero Pablo Marçal político. Não estou fazendo crítica pessoal, eu não considero ele político. Para mim ele é um showman. E é bom no que ele faz. É vitorioso, ganha muito dinheiro o que ele faz, mas ele para mim é um showman, ele não é político. Eu gosto, eu entendo que a política precisa voltar para a política e falar da boa política. Gente que tenha equilíbrio, que tenha
senso de responsabilidade, que dialogue e que no diálogo encontre o melhor caminho. Porque, gente, todo mundo... Olha só. Ratinho Júnior, Caiado, Ratinho Zema. é um ótimo nome. Eu acho que Caiado é um bom nome, ele já está um pouco mais para extrema direita do que para centro-direita. É um bom nome, não tô dizendo que é ruim, não. Mas assim, bom trabalho em Goiás. É um bom trabalho em Goiás, mas eu acho que ele está um pouco mais para extrema do que para centro-direita. Mas é um bom nome. Você tem nomes colocados da centro-direita que são bons nomes. Na esquerda você não vê. Você vê Lula e Haddad hoje colocados. E Lula e Haddad hoje, se o país está indo na economia, está mal. Você vai pegar o ministro da Fazenda e vai botar candidato? Então acho que ele vai ter um desempenho pior do que Lula. Então o Lula hoje ainda é o maior nome. Só que tem também uma rejeição muito alta. Isso é como analista aqui falando, tá? Tô antecipando voto, nem nada disso, não. Tá me lembrando de Caiado e Garotinho lá na Câmara. Sabe por quê? E Rodrigo Carneiro não vai me deixar mentir, porque ele tá nos ouvindo aqui. Todo mundo diz, Vladimir é bolsonarista, Vladimir é conservador bolsonarista. Eu sou o prefeito que abriu o ambulatório LGBT em Campos, sendo conservador. Porque eu entendo que é necessário que esse público tenha um atendimento especial. Porque ele é, sim, muitas vezes ridicularizado na rua, ridicularizado no posto de saúde que ele vai, mal atendido, maltratado. Então é necessário. Na própria família. Às vezes até na própria família. Então eu achei necessário. Um conservador nunca faria isso. Espera aí, gente, vamos conversar, vamos dialogar, vamos entender o outro lado, vamos ouvir o outro lado, vamos sentir a dor do outro. Porque política se faz assim, Aloysio. Então as pessoas perderam a capacidade de dialogar, as pessoas estão brigando por nada. Muitas vezes por nada, se perdendo em pauta identitária. Desculpa, as pautas identitárias são importantes, representam grupos, mas elas têm que ser tratadas, mas não pode ser a política pública. Hoje só se discute pauta identitária, não se discute política pública. As pessoas se perderam nisso. Por que todo cristão evangélico que tem princípio conservador é obrigado a ser de direita? Que hoje misturaram política com religião e com princípio pessoal. E embolaram, fizeram uma confusão e está todo mundo caindo nessa. Eu, graças a Deus, eu vivo política há muito tempo. Eu vim do PDT. Essa fala sua vai te dar dor de cabeça depois. Não, mas não tem dor de cabeça. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu vim do PDT, gente. Eu era trabalhista, formação em Brizola. Hoje eu sou muito mais centro-direita do que centro-esquerda. Por uma questão de vida, por uma questão de trabalho político, de composição partidária. Hoje eu estou num partido que eu adoro. Eu adoro o PP. Olha como é que é. As coisas são tão... Dizem que os progressistas são os de esquerda, né? É o que dizem. O meu partido é progressista de direita. De centro de direita. Só no nome, né? Não, eu não acho. Eu não acho. Por que as pautas progressistas são só de esquerda? Por quê? Desculpa, estão fazendo uma miscelânea. A última coisa, se você não fizer um apoiar Rodrigo, você sai do PP? É possível. Infelizmente. Que eu adoro Ciro Nogueira. Rapaz, se eu mandar mensagem agora para Ciro Nogueira, ele me responde em 5 minutos. Presidente nacional de um partido, senador da República. Se eu ligar para ele, ele me retorna. Eu vou a Brasília, eu peço agenda, ele me atende no mesmo dia. Doutor Luizinho, que é o presidente estadual, é meu amigo. Se eu tiver que trocar de partido, eu vou trocar com dor, porque eu gosto de onde eu estou, me sinto em casa. Mas eu vou estar junto de Ciro Nogueira, de Luizinho, independente de legenda, porque eu gosto deles. Se eu tiver que sair, eu vou ter que sair. Vou ter que ir lá, apertar a mão, agradecer e sair. Se eu não, por acaso, não apoiar Rodrigo, porque, repito, estão antecipando demais 2026. Um dia de cada vez, vamos pensar em Campos primeiro. Tô falando da sua fala aí, que vai te dar dor de cabeça, já tá repercutindo na sua Falaram entrevista. O quê? Me diz aí. Não, já tá nas redes aí. Fala aí, rapaz. Você falou que tá estrangulada aí a folha que não tem condição de dar reajuste. Mas é melhor ser verdadeiro do que não pagar o salário do servidor. As rubricas orçamentárias possíveis de pagamento ao servidor público estão estranguladas. Querem que eu dê reajuste para não pagar o salário? Desculpa, eu não serei responsável. Eu fui responsável até aqui. Campos hoje é uma cidade saudável. Ela tem equilíbrio fiscal porque eu fui responsável até aqui. Não me peçam para ser irresponsável, me peçam para ser verdadeiro porque eu serei. Aqui, fechamos. Obrigado por hoje. Ótimo. Boa sorte e sucesso sempre. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Aloysio. O estreante aqui, Everton. Torce para que time, Everton? Amém, graças a Deus. Ganhamos ontem.
Um abraço, Beto. Obrigado a todos que nos ouviram, que deram audiência. Gustavo Matheus ali, botafoguense, estrela apagada, solitária. Tá ganhando de nada. Nosso cinegrafista oficial aqui, César. Excelente profissional. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Espero que eu tenha tirado dúvida aí de muitas pessoas e o que precisar, estou sempre à disposição. Bom, fechamos aqui então o Folha no Ar de hoje, são 9h45, pedimos desculpas pelo avanço, mas eu acho que a pauta explica por si só esse avanço e agradecer a você, Luna, você vai estar junto da equipe amanhã também no impresso, né? E no portal folha1.com.br. Sim. Parabéns aí pela estreia, tranquilo, calma. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado ao Luiz pela oportunidade. Espero que mais vezes, poder participar mais vezes de entrevistas tão boas quanto essa. Obrigado. Tá bom. E a você, Luiz, tranquilo, calma. Também foi light a entrevista. Foi boa, tranquilo. Foi light. Disseram, acho que o conteúdo estavam com medo que eu ia falar hoje, foi light a entrevista. Você deu umas pontadas aqui ali. Não, gente, a gente. É política. A gente tem que, né? Faz parte. Falar algumas coisas. Light porque é seu amigo. Então, Aloysio, só antes de te agradecer e faço aqui, em nome da bancada, mais uma vez, franqueando aí a palavra a todos aqueles que foram citados. Marquinhos Bacelar, Rodrigo Bacelar, Maicon Cruz. Então, obrigado, Aloysio, e reforçando esses três, né, franqueado aqui também, mesmo espaço para que vocês possam se pronunciar. E a você, Aloysio, obrigado por hoje e até amanhã no Jornal Impresso, Folha da Manhã. Se Deus quiser. Parte da entrevista, não dá para botar lá toda, entrevista mais de 2 horas e meia de entrevista, é impossível botar lá toda, mas parte dela. Acho que vai ser até difícil escolher, que tem muito gancho possível para puxar a entrevista. Agradecer a Vladimir, né? Desejar sorte aí nos caminhos que escolher. Particularmente, eu acho que deve sair até 4 de abril, para ser candidato aí, não sei, é difícil. A sua opinião é que eu devo sair, então? Acho que você sai. Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso mais para o final do ano. Vou deixar o povo, eu tenho que ouvir o povo. Acho que você sai. Sua opinião, lógico, posso estar errado. Lembra que Garotinho fez um plebiscito uma vez? Se deveria sair candidato. Eu tô tão velho que eu já estava jornalista naquela época. Eu tenho que ouvir o povo, eu vou fazer uma pesquisa no final do ano. Devo sair, não devo sair? Devo ser candidato aqui? Tem que perguntar ao povo. Porque mais importante que tudo é combinar com os russos. Tem que combinar com o povo, gente. Tem que combinar com os russos. Mas enfim, agradecer a entrevista, parte dela amanhã no jornal e semana que vem estamos de volta aí. Se Deus quiser. A partir de... E, sobretudo, perdão ao ouvinte, telespectador, né? Pela prestígio aí. Peço desculpas, que foram centenas de comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. Li muitos deles, tem muitas coisas pertinentes que a gente podia ter tratado aqui, mas você tem que ter tempo, né? Peço desculpas, mas até peço ao prefeito. Nada, que isso. Gustavo Lima, comentários. É só sempre bom falar com o que está nos ouvindo. Eu nem vejo as perguntas, né? Porque eu tô aqui. Você não tem acesso ao não tem acesso. Então o Aloysio não consegue também falar todas. E não dá tempo de falar tudo. Peço a você, Gustavo, a equipe que vejam, porque tem muitas questões pertinentes. Já tô vendo pela porta ali que lá embaixo está cheio. Ou seja, eu acabei o programa, lá embaixo está lotado de gente para eu atender. Está parecendo até época de garotinho. Não, hoje é aniversário do Colégio Batista. Tem uma cerimônia lá agora, 10 horas. Tem que ir correndo para lá. 115 anos do Colégio Batista. Legal. Então, Aloysio, amanhã na Folha. Impresso e semana que vem de volta. Valeu, gente. 9h49. A você, como a Aloysio também fez, a gente reforça aqui nosso carinho, gratidão. Obrigado aí por interagir e participar com a gente. Estaremos de volta na segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem.